Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal CLD Pinturas. Esse vídeo é o primeiro vídeo de 2024, tá bom? A gente não tem postado com frequência, principalmente no final do ano de 2023 aí, mas agora a gente vai tentar dar essa cadência aí e postar mais vídeos, tá? Para ajudar de repente você que tiver uma dúvida e consequentemente a gente aprende junto. Você aprende aí, eu aprendo aqui, todo dia nessa profissão eu aprendo, não sei de tudo, tô longe de saber de tudo, né? Nunca ninguém sabe de tudo, então eu sempre estou aprendendo e passo um pouco do meu conhecimento para vocês, tá? Hoje a gente vai falar de um produto que é muito importante, muito polêmico. Tem muita gente que tem opiniões diferentes sobre aonde aplicar, qual é a forma de usar e para que serve. Então eu vou tentar desmistificar um pouco aí para vocês sobre o fundo preparador, tá? O fundo preparador que a gente está usando é esse aqui, ó. Um preparador de paredes da Coral, tá? Geralmente na base de água. E para que serve realmente o fundo preparador? O fundo preparador, ele serve principalmente para superfícies com descascamento, esplacamento, tá? Superfícies pulverulentas que você passa a mão assim e o pó vem na sua mão. Então essa superfície aí que está soltando, desagregamento, tudo isso o fundo preparador serve, tá? Ele é como se fosse uma cola, ele vai unir essas partículas soltas para que fique firme e a pintura não prejudique aí a qualidade da pintura, tá? Lembrando que se ele não for aplicado em certas superfícies aí, principalmente superfícies com desplacamento, vai dar problema, ele pode descascar com o tempo, tá? Então é para isso que ele serve. É como se fosse uma cola que ele vai unir aí as partículas soltas e vai fazer com que essa pintura fique mais segura. Aqui no nosso caso a gente está fazendo a pintura nessa parede drywall aqui, tá? A gente vai usar o fundo preparador por quê? Porque apesar dessa parte aqui ser papelão, né? Porque o drywall é nada mais do que um papelão recheado com gesso. E aqui essa parte, teoricamente ele não precisa dessa parte aqui marrom, mas essa parte da emenda aqui, ó, já vai precisar, tá? Porque aqui é gesso e como eu falei para vocês, além de superfícies que desagregam com facilidade o esplacamento, precisa também no gesso, porque o gesso é um tipo de superfície que sempre vai estar saindo aquele pozinho. Se você não pintar o gesso, não fizer esse procedimento, você vai passar a mão e vai sair aquele pozinho. Então, em gesso precisa passar o fundo preparador. Essa é uma das dúvidas recorrentes. Aonde aplicar o fundo preparador? Reboco fraco, arenoso, tá? Tudo é o fundo preparador. Então, daqui você já sabe aonde é que ele precisa ser aplicado. Agora, eu vou falar para vocês aí como aplicar o fundo preparador. Por exemplo, ele dilui de 10 a 100%. E em diferentes superfícies você vai precisar saber qual é a diluição dele. Por exemplo, no reboco arenoso eu diluo 10%, às vezes nem diluo, porque o reboco ele absorve muito, então ele não tem risco de deixar um brilho que o fundo preparador às vezes deixa. Se eu não diluir aqui, por exemplo, e usar ele nesse drywall, você vai olhar num ângulo mais fechado e você vai ver um brilho. Esse brilho pode prejudicar a qualidade da sua pintura, pode vir a descascar e no final das contas vai ser melhor você nem ter aplicado, porque não vai resolver de nada. Então, para fazer uma aplicação no gesso, por exemplo, eu diluo 80%, 90%, depende da qualidade do gesso também, tá? Então eu diluo nessa proporção para não dar ruim, tá? E aqui a gente vai fazer a aplicação do fundo preparador nessa parede. Depois vamos aplicar massa corrida e pintar. Tem mais uma dúvida recorrente que todo mundo tem, que é se é necessário realmente aplicar massa corrida na parede de drywall, no forro de drywall. Aí eu falo, depende, né? Depende da qualidade e da intenção do cliente. Se ele quer uma parede ou um forro com uma qualidade de um acabamento fino, precisa sim aplicar massa corrida, porque ela vai deixar, no final das contas, a superfície com acabamento fino, tá? O drywall, esse drywall aqui, ele imita a massa corrida aplicada, o acabamento, tem um acabamento bom, só que por conta das emendas, no final das contas vai ser necessário você aplicar nele por completo para ele deixar uma superfície uniforme e bem lisa, tá bom? Então, quer um acabamento legal, acabamento fino? Sim, precisa aplicar massa corrida no drywall todo. Não quer um acabamento legal, ou ter um acabamento mais ou menos grosseiro? Não precisa. A massa corrida, a função principal dela é essa, deixar a superfície lisa, tá bom? A gente vai aplicar aqui, depois aplicar massa corrida e depois fazer a pintura, beleza?
fundo preparador, tá? E o tempo de secagem para você poder vir aplicar a massa corrida ou a pintura é de 4 horas, tá? Às vezes quando está muito calor você pode aplicar em 2 horas, 3 horas, mas o fabricante recomenda 4 horas, tá bom? Essa é informação importante. Uma outra informação importante é que quando você utilizar o fundo preparador e estiver diluído, você não pode retornar a embalagem dele, tá? Por quê? Porque com o tempo, se você for guardar esse produto, ele vai apodrecer. Ele não pode ser, assim como a tinta também, só que como o fundo preparador ele é mais ralo, ele apodrece com mais facilidade que a tinta, tá? Então, de maneira nenhuma, você diluiu, você não guarda de volta no recipiente, porque ele vai apodrecer com muita facilidade. Você separa esse que está diluído no recipiente separado se você for usar o mais recente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dê essa força aí, se inscreve, deixa seu like, tá bom? CLT Pinturas, seu novo conceito em pintura imobiliária.